Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria de Jesus ressuscitado a todos nós. Estamos gravando nosso 5º vídeo de formação pastoral, em que nós estudamos, refletimos o pensamento do Papa Beato Paulo VI sobre a sua exortação apostólica à evangelização no mundo contemporâneo, a Evangelii Nunciandi. Daria como título deste vídeo a urgência da unidade. Uma breve palavrinha sobre a oração que nós vamos fazer neste momento. Estou me inspirando na oração do dia da quinta-feira da 8ª da Páscoa do ano C. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oração me inspirou este vídeo, porque nós pedimos a Deus que nós tenhamos no coração, todos os batizados tenham no seu coração a mesma fé e na vida a mesma caridade, para a honra, a glória do Pai, que reuniu povos de todas as línguas e nações, de todas as culturas, no louvor do nome de Jesus. Então hoje, quando eu preparava esta pequena instrução, eu me deparei com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. E 4 versículos me chamaram a atenção. Versículos que têm muito a ver com o que nós acabamos de pedir a Deus. A mesma fé e a mesma caridade. O que equivale dizer uma única fé e uma única caridade. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12, 13, 20 e 24, o apóstolo escreve assim: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Aqui fala de um corpo que, embora formado por muitos membros, esses muitos membros se constituem numa unidade para formar este corpo. No versículo 13, o apóstolo continua: todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Enquanto estou proclamando esta palavra de Paulo, falando para os seus discípulos, para os cristãos de Corinto,
nós proclamamos aqui, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, o único Espírito que nós reconhecemos. Para quê? Para formarmos um só corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, que é a igreja. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, o cristianismo hoje está fraturado, está pulverizado numa infinidade, quase que infinidade, de igrejas que se sentem cristãs, que se sentem a igreja de Cristo. E aonde que está então esse único corpo? Aonde que se pode ver este único corpo? Mesmo que nós possamos responder, e respondemos com autoridade, respondemos com certeza, é a igreja de Jesus Cristo. Mas mesmo no seio da igreja de Cristo, quantas panelinhas, quantas divisões entre nós. E isto se constitui num escândalo para aqueles que olham para nós cristãos e não podem dizer como no início diziam, no início do cristianismo, os pagãos olhando para o modo como viviam e se relacionavam os primeiros cristãos, os pagãos diziam, como eles se amam? Que estilo de vida diferente é esse que eles têm? Que coisa maravilhosa! E estava aí a força de atração que o cristianismo exercia. Hoje, infelizmente, nós estamos perdendo para outras denominações, talvez por culpa nossa, sem talvez, porque se fôssemos unidos, se nós dessemos o espetáculo da unidade para todo o povo, olhando para nós, perceber, certamente o cristianismo teria uma força, um vigor muito grande. No versículo 20, o apóstolo continua. De fato, há muitos membros, mas, no entanto, é um só corpo. E no versículo 24, os que consideramos decentes, os membros decentes, não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra. Eu acho que não é esse versículo, não. Deu mais honra aos que nele é tido como sem valor, para que não haja divisão no corpo. Mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Deus trata com igual dignidade todos os membros do corpo do seu Filho Jesus, para que não haja divisão. Para que não haja divisão entre nós. E, pelo contrário, nós nos demonstremos solícitos, solidários com aqueles que compartilham conosco do mesmo corpo. Tudo isso que nós estamos falando do corpo de Cristo, que é a igreja, temos o dever de fazer com que na nossa comunidade esta unidade seja a nossa força, a força de atração, a força de um apostolado frutuoso, a força para a conversão nossa e daqueles a quem queremos acolher no nosso meio. Mas existe também
em Atos dos Apóstolos, aquela passagem que todos nós conhecemos e que está no capítulo 4, versículo 32, e que, no fundo, descreve como é que viviam os primeiros cristãos. E olhem, que viviam em tempos de perseguição. Não eram tempos assim de tranquilidade, de paz. Não, era tempo de muita perseguição. Muita perseguição. Mas, no entanto, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Como nós precisamos recuperar este amor que unia os primeiros cristãos. Esta unidade, este ideal de unidade que cada cristão trazia no seu coração. Uma unidade de vida com Jesus e uma unidade de vida entre os membros do corpo de Cristo. Todo o esforço, toda a ascese e toda a mística cristã tem que ter um foco, tem que ter uma meta, tem que ter um ponto fixo, que é Jesus Cristo. Então, se cada membro de uma realidade eclesial, se cada membro de uma congregação religiosa, de uma comunidade de irmãos e irmãs, uma comunidade paroquial, uma nova comunidade, uma comunidade como a nossa, católica, Nova Aliança, se cada membro caprichar, se cada membro se abrir à graça do Espírito Santo, porque afinal de contas é Ele o princípio da unidade, se abrir ao Espírito Santo e deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, certamente Ele, que é o artífice da unidade, vai nos colocar numa vida de comunhão perfeita com Jesus. E nele, em Jesus, nós nos solidarizamos uns com os outros. Não tem outro meio de construirmos a unidade entre nós. Uma outra palavra inspiradora está na carta aos Efésios, no capítulo 2. O capítulo 2 de Efésios é muito importante para a nossa comunidade no que diz respeito à nossa espiritualidade. Mas hoje não estamos falando de espiritualidade. Nós estamos falando de unidade. No capítulo 2 de Filipenses, logo no começo, Paulo escreve: se existe algum conforto, algum consolo para os que estão em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, aí vem o apelo do apóstolo: completai a minha alegria. Paulo já falou em que consiste a sua alegria: em ser confortado por Cristo, em ser consolado no amor, em ter comunhão com o Espírito Santo, ternura e compaixão, mas ele precisa que esta sua alegria seja completada. Ele diz: através do quê? Deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Olha só a vivência deste versículo 3 do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Já seria suficiente
para que numa comunidade religiosa, numa comunidade de leigos, de freiras ou de padres, se transparecesse a unidade que existe com perfeição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se cada um considerasse o outro superior a si mesmo, se cada um não cuidasse só do que é seu, mas pensasse naquilo que é do outro, nós realmente estaríamos realizando o grande sonho de Jesus, que ele manifestou na sua oração sacerdotal registrada no Evangelho de João, no capítulo 17. No Evangelho de São João, eu destaquei alguns versículos, quando Jesus diz ao Pai: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Olha que coisa maravilhosa. Eu penso muito assim, como esta palavra em Jesus devia ter um poder de tocar o coração do Pai muito grande, infinito. Porque se eu pego para mim, para minha realidade pessoal, e digo assim para vocês, tudo que é meu é de vocês. E tudo que é de vocês, eu assumo como meu. Que tudo é esse que é meu? As graças, as bênçãos, os dons, a minha vida, meus bens, mas, sobretudo, a herança maravilhosa que Deus me confiou. Para eu gozar dessa herança sozinha? Não, porque tudo que é meu é de vocês. Mas se cada um de vocês puder dizer para mim e puder dizer para os que estão ao seu lado, aos que vivem debaixo dessa grande graça que é a nossa comunidade, puder dizer para o outro, tudo que é meu é seu. E não é só o nosso lado luminoso, que é meu e que é seu e que é meu, mas também o lado defeituoso, o lado das trevas. Quem é que pode dizer que não tem problema, que não tem defeito, que não tem limite, que não tem fraqueza, que não tem pecado? E nisso nós somos também solidários. Mas não é isso que conta para nós. O que deve contar para nós, sim, é a graça do Espírito Santo que nos faz um só. E Jesus continua no versículo 20 até 24, quando ele diz, quando ele roga, olha que bonito, falando para o Pai: eu não rogo somente por eles, somente por aqueles que fazia parte ali diretamente da vida de Jesus, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Quantos acreditaram em Jesus, se entregaram a Jesus? Quantos, nesses 32 anos de comunidade que já vivemos, e que não tinham noção nem de Jesus Cristo, da força da sua palavra, e nem da sua igreja, menos ainda, mas quantos que ao tomarem conhecimento, ao terem esse primeiro impacto. Outro dia, uma moça da nossa comunidade, maravilhosa, a Janine, na partilha, dizia assim: eu estou saindo daqui, depois de uma pregação, eu estou saindo daqui chocada com o que eu ouvi. Olha, eu saio daqui chocada com o que eu ouvi hoje. E o que ela tinha ouvido? O assunto era o mesmo que estou pregando aqui para vocês. Mas quando eu triturei para
aquele grupo da pastoral. O ponto número 23 da Evangelho Nunciandi, ela disse: eu não conhecia esta igreja, eu estou apenas tocando de leve na casca da igreja. E há muitos anos já estava nela, não só pelo batismo, mas ela já tinha participado, já estava se enfronhando na igreja, trabalhando pela igreja, mas amando? Não. Funcionando. Mas agora ela pode dizer: estou começando a amar a igreja. Por quê? Porque eu estou começando a aprofundar, a adentrar um pouco mais o mistério grandioso do corpo de Cristo. Essa é a nossa missão, esta é a nossa finalidade. Que todos sejam um, Jesus disse ao Pai, revelando o seu desejo profundo do coração, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Olha, Jesus põe numa relação direta, condiciona diretamente o fato dos seus discípulos serem unidos com o fato de o mundo crer que Jesus é o enviado do Pai e não vai ter outro. É o nome que está acima de todo nome. E depois ele conclui: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Por isso, sermos fazedores da unidade entre nós, começando entre nós. Depois você leva isso que você aprende aqui, nós levamos para fora dos muros da comunidade. Nós levamos esse espírito para a paróquia, para os movimentos, para as equipes, né? As equipes pastorais que funcionam nas paróquias, para a nossa família, no meio dos nossos amigos. Tudo isso, minha gente, esse bem, ele irradia. Esse espírito, ele é difusivo, ele vai em ondas alcançar dimensões que nós não podemos avaliar, senão na fé. Então agora eu queria passar a comentar um pouquinho com vocês o ponto 23 da Evangelho Nunciandi. Esse ponto 23 faz parte do capítulo 2 do nosso documento. O título do capítulo 2 é uma pergunta: o que é evangelizar? E o Papa procura, em primeiro lugar, mostrar que a ação evangelizadora não é tão simples como parece. É uma ação complexa. Depois, ele vai dizer por que é complexa. Porque da evangelização depende a renovação da humanidade. E quando nós falamos de humanidade, o Papa está se referindo a todos os estratos da humanidade. Estratos significa a todas as linhas de pensamento, os modelos de vida que estão por aí, realidades que o Evangelho precisa penetrar. E penetrar através de quem? De nós, cristãos, seguidores, discípulos de Jesus, missionários de Jesus. Depois o Papa vai falar da evangelização das culturas, que é um grande desafio para a nossa igreja. E finalmente ele chega
dando um valor muito grande, uma importância primordial ao testemunho de vida de cada um de nós, sem dispensar o anúncio explícito de Jesus Cristo, que é necessário para chegar a nos dizer o seguinte: vocês precisam dar testemunhos de vida. Esse testemunho deve vir acompanhado por uma pregação, se não for pregação para a multidão, mas um ensinamento, uma transmissão de doutrina a respeito de Jesus Cristo. Para quê? Por que é que eu devo ensinar Jesus Cristo? Por que eu tenho que testemunhar Jesus Cristo na minha vida e pelas minhas palavras? Agora chegamos ao ponto 23. Para que as pessoas, fazendo uma adesão vital a Jesus Cristo, ingressem numa comunidade eclesial. E aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque uma grande tentação para um pregador, para uma catequista ou um catequista, é se contentar em ouvir alguém dizer que agora encontrei Jesus. Agora eu sei extrair da palavra bíblica de Deus o que Deus quer falar comigo. Agora eu experimentei o amor de Jesus, mas não quero saber de igreja. Eu não quero saber, assim, de participar de comunidade nenhuma, de grupo nenhum. Eu quero fazer minhas orações na minha casa, ótimo, e é isso mesmo. E tá muito bom. Não tá bom, não. Quantas vezes, em Atos dos Apóstolos, nessa semana de oitava da Páscoa e até Pentecostes, nós vamos ver quantas vezes Pedro e João ou algum outro discípulo subiam ao templo para rezar, para participar de uma liturgia. Então, eu tenho que ter minha oração pessoal, sim. Tenho que ter. Aonde? Lá no meu quarto, fechando as portas para que ninguém me perturbe, porque ali é o meu momento de intimidade com o Senhor. Mas, uma vez que eu ingressei através do batismo, eu me tornei membro de um corpo, eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso com este corpo do qual eu passei a fazer parte pelo batismo. Então, é a mesma coisa. Você quer se casar, mas quer continuar vivendo como se fosse solteiro? Lá na sua casinha, sozinho, bonitinho. Não tem nada a ver com constituir família, com ingressar na família do outro com quem você se casou. É melhor não casar. Nós, pelo batismo, nos tornamos esposos da igreja. Nós desposamos a igreja. Ou melhor, Jesus nos desposa. Né? Ele me chama a fazer parte do seu corpo, com uma intimidade tão grande como é a intimidade entre marido e mulher. Então, neste ponto 23, o Papa Paulo VI tem uma linguagem catequética, simples, direta, maravilhosa. Vamos lá, vamos ver o que o Papa fala. Ele diz assim, que o anúncio de Jesus Cristo, o querigma, a pregação, ou então aquela conversa que se encaminha para levar a outra pessoa
a uma adesão a Jesus, este anúncio não é suficiente. Não adquire toda a sua dimensão, o seu tamanho. Por quê? Senão, quando é que ele adquire, quando é que ele fica completo esse anúncio? Quando o anúncio de Jesus Cristo for ouvido, quando for acolhido, quando for assimilado e quando houver feito brotar naquele que o recebeu uma adesão do coração. Então, eu escutei falar de Jesus. Eu ouvi o testemunho daqueles que tiveram uma vida transformada pela ação do Espírito Santo em Jesus Cristo. Foi suscitado no meu coração o desejo de que aquilo acontecesse comigo também. Maravilhoso. Para por aí? Não. A pessoa tem que aderir com o coração. Eu quero isto para mim. Então, se trata, diz o Papa, de uma adesão às verdades que Jesus ensinou. Estão todas consignadas nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, mas está também estão explicadas essas verdades no prolongamento do magistério de Jesus, que é a Igreja, através do seu catecismo, por exemplo, através dos documentos do magistério da Igreja, através da tradição dos apóstolos, através da vida dos santos, através dos sacramentos. Então, aos poucos, eu prestei uma adesão a Jesus Cristo e o mesmo Espírito que foi a causa, foi o motor, foi a graça que agiu para eu aderir a Jesus, agora vai me levar ao Jesus completo, ao Jesus total, que é a Igreja. Então, primeiro, a adesão do coração é uma adesão às verdades que Jesus ensinou e revelou, mas não é só isso. Não é só uma adesão a Jesus Cristo, mas é uma adesão, não é uma adesão de simpatia, é uma adesão de sintonia, é uma adesão de comunhão, é uma adesão de unidade de vida, um só com Jesus. Eu e o Pai somos um. E Jesus pediu que nós, com Ele, fôssemos um também. E essa unidade é em torno também dos ensinamentos, das verdades que Jesus veio nos ensinar. Mas não é só isso. É uma adesão ao programa de vida de Jesus. Um programa de vida pé no chão, um programa de vida concreto, um programa de vida que passa pelo sofrimento, um programa de vida que, se é uma fonte de força, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de consolo, é também uma fonte de fortaleza no sofrimento. A adesão a Jesus não elimina a cruz, não elimina a dor, o sofrimento. Por quê? Porque o programa de vida que Jesus viveu contemplou a cruz. Mas é uma vida transformada, transfigurada, que Jesus propõe. Uma adesão, numa palavra, ao reino de Deus.
o que é o mesmo que dizer uma adesão ao mundo novo, ao novo estado de coisas, à nova maneira de ser, de viver, de estar junto com os outros e que o Evangelho inaugurou. O novo. Eis que eu faço novas todas as coisas, disse Jesus. Então, uma tal adesão não pode permanecer uma adesão abstrata e desencarnada. Eu sou de Jesus e Jesus é todo meu. Ponto final. Não, não é ponto final. É um ponto de começo. Você está apenas começando. Porque Jesus quer percorrer ao longo dos anos da sua vida um caminho que, ao mesmo tempo que sobe, você sobe descendo. Percebem? Descendo quer dizer se aprofundando nas coisas de Deus e da igreja, você começa uma ascensão. É um negócio maravilhoso. Então diz aqui, e essa tal adesão a Jesus, às suas verdades, ao seu estilo de vida, manifesta-se concretamente por uma entrada visível numa comunidade de fiéis. Essa entrada visível na comunidade dos fiéis de Cristo, do corpo de Cristo, já começou para nós lá no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós pusemos o pezinho dentro deste caminho, desta comunidade dos fiéis, uma comunidade visível. Então, aqueles cuja vida aqueles que nos procuram e que, ao passar pelo processo da evangelização, percebem a sua vida transformada, então eles descobrem, juntamente com Jesus, a vida comunitária. Jesus não quis evangelizar o mundo sozinho. Jesus não quis ser um solitário quando ele passou por este mundo. Pelo contrário, quando ele começou a sua vida pública, depois da tentação no deserto, o que é que Jesus fez? Primeira atitude dele, juntar companheiros, para quem ele pudesse derramar toda a riqueza da sua pessoa, seus amigos, seus irmãos. E assim a pessoa que é transfigurada pela palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho, a primeira coisa que ela quer fazer é aquilo que Nossa Senhora fez. Saiu correndo depois daquela invasão do Espírito Santo, do anúncio do anjo sobre Jesus Cristo na encarnação, e foi lá pelas montanhas de Aim-Carim para compartilhar com a sua prima Isabel, que também tinha tido uma concepção extraordinária, através de seu esposo, Zacarias. Mas a encarnação em Nossa Senhora foi extremamente, totalmente outra coisa. Mas, enfim, as duas tinham experimentado uma ação poderosa de Deus em suas vidas. E todo aquele que descobre Jesus, todo aquele que descobre o tesouro, ao contrário daqueles que descobrem um poço de petróleo, uma mina de ouro, né? E procura não contar para ninguém, né? Mas primeiro vai lá registrar para garantir a posse daquilo e fica só para ele. Na vida espiritual, não. Quanto mais eu retenho para mim, mais este maná vai apodrecendo. E quanto mais eu der, quanto mais eu transmitir, quanto mais eu pregar,
Quanto mais eu falar de Deus, mais, ao invés de eu me esvaziar, mais Deus vai me enchendo. Nós que somos catequistas, com muita honra, sim, senhores. Nós que somos pregadores, nossa, olha, bem dizia esse documento também, um outro ponto, diz que a felicidade da igreja é evangelizar. É a sua felicidade, diz a igreja, diz o documento. Mas vamos para frente. Esta comunidade visível é a igreja. E o que é a igreja? É um sacramento, sinal sensível e eficaz da graça, da salvação que ela traz. Mas nós precisamos, então, ter muita consciência de que, neste dinamismo da evangelização, aquele que acolhe a palavra do Evangelho, aquele que acolhe a palavra de Deus como uma palavra de Deus, uma palavra que salva, normalmente, esta pessoa vai procurar uma comunhão mais concreta e sensível na vida sacramental. Então, a adesão a Jesus Cristo tem como desdobramento a adesão à igreja. E uma igreja localizada, uma igreja concretizada numa paróquia, numa nova realidade eclesial, que são os novos movimentos e as novas comunidades. E quando você presta uma adesão à igreja, a sua vida sacramental começa a sustentar esta adesão. Por quê? Porque os sacramentos conferem esta graça da unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Momentinho, esqueci do compromisso da semana. Assistindo este vídeo, certamente o Espírito Santo suscitou no seu coração algum sentimento ou a percepção de uma necessidade que você tem de tomar alguma atitude sentida como desejo de Deus para você. Qual foi esse sentimento que brotou no seu coração? Outra pergunta: como é que você chegou à sua comunidade? No nosso caso, como é que você chegou aqui na Nova Aliança? Você se sente um filho desta comunidade ou apenas um simpatizante? Esta comunidade, Nova Aliança, proporciona para você, para a sua vida, o quê? O que ela dá para você? E, ao mesmo tempo, o que é que você proporciona para esta comunidade? Além da sua colaboração material, que eu sei que você colabora, mas o que mais? Você pode partilhar comigo essas suas respostas? Se puder, eu teria imenso prazer de receber essa partilha através de um e-mail ou então no próprio Facebook, no meu Facebook. O endereço do meu e-mail é ama@novaalianca.com.br. Agora sim, louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, não desliguem agora o vídeo. A nossa comunidade precisa muito da sua colaboração material. Então, toma nota do quadrinho das informações que vem agora. E eu espero que você abra o seu coração e nos ajude a manter viva a missão que Deus nos confiou. Que Deus recompense a cada gesto de generosidade do seu coração. Amém.